Olha só, hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema que, como você sabe, as aspirações sempre são redações do Enem e aquelas coisas que elas podem suscitar. Um tema que parece bastante específico, assim, dentro da realidade no grupo que é Linguagens Humanas, tá? Valorização do professor, ou ainda como o tema do Enem diz, o histórico problema da valorização do professor, e é super adequado para a redação. Tá? Então, nós vamos fazer uma medida interessante da saúde hoje. Nós vamos tentar contextualizar mais amplamente o problema histórico dessa não valorização do professor, na realidade. Tá? Eu vou partir de uma hipótese, comentei até na aula de redação já, por exemplo, que eu acho que a carreira do professor ela não perdeu prestígio, ou vem perdendo prestígio, assim. Eu acho que nunca teve. Tá? Alguém pode dizer assim, oh, tá, mas não teve um tempo, sempre teve um passado idílico, assim, né? Em que de repente o professor era mais considerado, mais respeitado na sociedade e tal. Olha, eu acho que já foi melhor, com certeza, né, do que é hoje, por exemplo. Mas eu acho que nunca teve um prestígio social abrangente, vocês entendem? Porque o ensino no Brasil, até pouco tempo atrás, era bastante elitizado. Eu acho que hoje também é elitizado, não é? Mas antes era restrito. Simplesmente as pessoas não estudavam. É muito difícil daí tu dizer que elas prestigiavam aquilo que elas não tinham, tu entendeu? Por exemplo, no século XIX, na escravidão, as pessoas prestigiavam o ensino, é isso? Não, prestigiavam a sobrevivência e queriam a liberdade. E não estar no colégio, fazer ensino médio ou fazer faculdade, tu entendeu? Então acho que são duas coisas completamente diferentes. Né? Eu acho que tu só pode falar de prestígio do professor na medida em que as pessoas passaram a ter contato com ele, tiveram consciência do que é o professor, do que é a escola. Então acho que a gente já tem um problema histórico aqui que eu vou deixar de canto. Acho que é uma perspectiva interessante para essa discussão. A segunda perspectiva, bastante também interessante, eu acho que o problema da valorização do professor é só a ponta do iceberg, para usar uma metáfora nova, né? Digam aí os tripulantes do Titanic. Né? Na realidade, eu acho que o problema no Brasil é uma questão de valorização do conhecimento, entendeu? Valorização ou talvez elitização do conhecimento. Tá? Porque, vamos combinar, tá? Como é que as pessoas adquirem conhecimento? Quais são as formas de adquiri-lo? Né? Qual é a primeira forma de aquisição do conhecimento? Família, entendeu? Lá no seio da tua família é onde tu adquire os primeiros conhecimentos, né? Por exemplo, talvez o mais legal deles, né? A língua, né? Que tu adquire com teus pais. Todo um cabedal de... cabedal é conjunto, né? Todo um cabedal de conhecimento, tipo assim, as tradições, a cultura, as formas de relacionamento, o teu histórico. Pô, no caso do Rio Grande do Sul, né? Todo o tradicionalismo vem através da família, correto? A primeira fonte de informação que tu tem. É claro que a gente só sabe isso bem depois, né? Tipo, a gente só está consciente de ter recebido todas as informações já num estágio bem avançado, assim, da nossa vida, tipo, de aquisição de conhecimento, né? Quando tu tem 12, 13, 14 anos, que tu vai te questionar, né? De por que tu é gremista colorado, de por que tu tem a sotaque que tu tem, tantas coisas que a gente já discutiu em outras orações, né? O machismo, o liberalismo, a questão política, são coisas que vêm sendo trabalhadas, a religião, são coisas que vêm sendo trabalhadas pela família. Uma segunda forma de adquirir conhecimento é o autodidatismo, né? Ou ainda o empirismo, né? Tu aprende sozinho, tu aprende vendo. Tá? Isso é uma parte bem importante da tua experiência pessoal, a observação, correto? A experiência de vida que tu tem, que tu te dispôs a ter. Tem uma frase que eu acho muito legal, assim, né, que sempre que eu pergunto as pessoas respondem errado. Vocês concordam que o tempo amadurece as pessoas, sim ou não? Não, claro que não, né, pessoal? Por favor. Lembra aquela relação da URIC sobre a maturidade dos adolescentes? Adolescentes têm ou não têm maturidade? Eu não acho que o tempo amadureça as pessoas. Com certeza, o tempo amadurece as frutas. Uhum. O que amadurece as pessoas é a experiência. A experiência que elas se dispõem a ter. Uhum. Por exemplo, tu no teu caso, com 1 ano ou 2 de cursinho, tu tem muito mais experiência, muito mais visão de ensino, muito mais critério do que uma pessoa que de repente saiu direto do ensino médio e está fazendo direito tarde numa universidade suspeita. Ela não é.
E tu sabe disso. Tem amigos assim. Então o autodidatismo e o empirismo tem a ver. E a terceira forma, cara, pensa bem, velho, que é a forma que a maioria dos países em desenvolvimento, modernos ou progressistas, escolheram, é a escola, né? Tu entendeu? Tipo, conhecimento técnico, a tua formação profissional, ela vem de uma forma, vamos usar uma expressão que tu conhece as aulas de linguagem, né? Que é formal. Não é uma redundância dizer isso, né? Existe uma coisa que é formal. Alguém vai lá e te prepara para ter aulas de X, Y, Z, português, matemática, biologia, bioética, medicina e por diante. Tu entende? Então, a principal forma de aquisição de conhecimento é a escola, em que tem um boneco ali, chamado professor, que vai ser o vetor dessa aquisição, correto? Então, ao desprezar o professor, e é isso que eu me referi na metáfora surrada da ponta do iceberg, o que tu está desprezando é o conhecimento, não tu, mas a sociedade no geral. Agora, eu vou te perguntar assim, eu não sei se a expressão correta seria dizer assim, desprezando o conhecimento, desprezando o professor, tu entendeu? Porque, bem ou mal, olha bem como é que é a tua trajetória, né? Já são 9 anos de ensino primário, 3 anos de ensino médio, 1 ou 2 anos de cursinho, são anos, correto? Na redação do trabalho, semana passada, vocês lembram, nós analisamos isso também. São anos e, cara, tu tá na metade, não é verdade? Porque depois vai ter lá os 6 anos de formação médica, talvez 5 ou 6 anos de residência. Sabe lá Deus depois, pessoal, quantos outros cursos de atualização, tu entendeu? Esses 12 anos que tu fala que já fez, eles talvez vão ser complementados por mais 12, entendeu? É difícil dizer que a sociedade não valoriza o conhecimento, entendeu? Eu acho que ela procura elitizá-lo, tu entende? E esse é um movimento histórico, daí o Fábio, por exemplo, o Catani pode falar bem melhor do que eu, é um procedimento histórico, né? Tipo assim, como é que começou esse procedimento? Você sabe que até o século XIX, afora os jesuítas, né, que ensinavam índios ou ensinos informais, nós não tínhamos escola no Brasil, elas começaram nesse período, né? Até aí, as elites brasileiras, as que podiam, faziam o quê? Levavam seus filhos para estudar em Portugal, mas isso é o pico da cadeia alimentar, tá entendendo? O pico da pirâmide social. Pô, o cara fez formação em Direito em Portugal, fez formação na metrópole, tu entendeu? Então já havia essa ideia de, essa coisa ligada à elitização, correto? Sempre foi assim. Quando surgiram as primeiras escolas e as primeiras públicas e ou privadas religiosas, elas eram ou pagas ou altamente selecionadas, entendeu? Poucas pessoas podiam entrar. E assim foi durante todo o transcorrer do século XX. O ensino sempre foi elitizado. Então, a partir do século XX, final do século XX e sobretudo início do século XXI, começou uma certa democratização do ensino. Qual é o divisor de águas? Cara, essa coitada dessa Constituição de 88 que a gente está vendo aí, já está surrada, né? Mas é talvez um dos maiores parâmetros sociais que a gente discute hoje, né? Tudo que a gente tem vivido nos últimos 2 ou 3 anos é um ataque aos direitos estabelecidos nessa Carta de 88, correto? Que justamente tentou promulgar uma democratização e uma obrigatoriedade do ensino público, que hoje nós vamos ver é tremendamente atacado. E, naturalmente, na linha de frente desse ensino público aí vai estar o professor. Tá? Essa democratização ela se estendeu em todos os níveis da escolaridade, ensino primário, ensino médio e ensino universitário. Tá? Ensino universitário, você sabe, extremamente prestigiado pelos governos do PT. A inserção na escola pública de ensino primário e ensino médio também. Atingimos nesse período aí, década de 2010, maior número de pessoas em escola pública, quase a totalidade, correto? De crianças na escola nesse período. Aí se tentou a democratização, digamos assim, usando um neologismo, a deselitização do acesso ao conhecimento, correto? Aí que o professor entra em cena, entendeu? É aí que as classes C e D passam a ter contato com a escola. Se vocês fizerem uma varredura, hoje isso já é convencional, nós já sabemos que isso aconteceu, tá? Mas se fizer uma varredura no YouTube, tu vai ver muitos vídeos, inclusive vários usados em propaganda eleitoral, é claro. Né?
de famílias dizendo que esses filhos são os primeiros da sua história que chegam ao ensino médio. E você sabe, né? Ainda hoje metade dos adolescentes que entra não termina, sem contar os que nem entram no ensino médio, correto? Então foi a primeira, claro, interessante, socialmente muito relevante, tu entendeu? Mas ineficaz, tu entende? E o professor pagou o pato, correto? O gigantismo que tomou conta do ensino médio, análise que a gente já fez parecido com o SUS, por exemplo, foi feito de uma forma afoita, rápida, desestruturada, sem condições que o professor tivesse de atender uma massa de pessoas que não estava ali antes. E você sabe, né, dar aula para 10 pessoas não é a mesma coisa que dar aula para 40. E, sobretudo, quando a classe social muda. Se vocês pegarem familiares mais velhos da família de vocês aí, por exemplo, os pais de vocês eu acho que não, mas muitos dos avós, inclusive, que tiveram uma bela formação, fizeram URI, foram profissionais liberais, fizeram ensino público em grandes escolas aqui de Porto Alegre, né? No Júlio de Castilhos, no João Becker, escolas que tiveram muita projeção e foram muito bem atendidos. E o ensino ainda tinha mesmo no público uma certa elitização. Tu viu uma classe B, B-, que podia estudar de dia, por exemplo. E não as classes C e D, que só chegaram na escola na década de 2000. E aí uma massa de gente, correto? Que não conseguiu. E até porque alterou profundamente a condição de trabalho do professor com outros problemas. Problemas, por exemplo, sociais, correto? Por exemplo, de violência doméstica, de alimentação, de outros transtornos, correto? Problemas que transformou a escola muito mais um instrumento de inclusão social do que de expressão da intelectualidade, do que do desenvolvimento do conteúdo, do acesso ao conhecimento. Despreparado para enfrentar isso aí, o professor que pela primeira vez se expôs para uma grande massa de pessoas se ferrou, correto? Produziu um trabalho que talvez fosse de menos qualidade, porque as condições apenas pioraram, correto? E o que tu te lembra quando nós falamos sobre professor, tá? Tu te lembra, por exemplo, de salário, correto? Então, vamos te mostrar aqui como é que são os salários de professores fora do Brasil, correto? Eu acho que vale a pena fazer uma passagem, né, sobre isso aí. Quais são, pessoal, os países que mais pagam, melhor pagam os professores? Tu vai vendo aqui no meu slideshow que o 10º país no mundo é a Coreia. Em média, esses países eles vão pagar para os professores salários que partem de quase $4.000, 4 a 5 mil dólares mensais, correto? Cara, 4 a 5 mil dólares é um bom salário. Tá? Se tu fizer pelo câmbio de hoje, dá 30 mil reais. Quando eu te mostrar o que ganha professor brasileiro, tu já deve imaginar, né? É 15 vezes mais, correto? Só para tu ter uma noção. Tá? Depois a gente vai analisar o caso a caso, tá? Mas tu tá vendo que esse ranking inclui assim, ó, Coreia, que tem um dos ensinos mais competitivos do mundo, Coreia e Austrália, mesmo patamar, tá? Bélgica e Dinamarca, tu vê que vai progredindo, salários já aí acima de 50 mil dólares. Irlanda e Canadá, salários também já chegando nos 55 mil dólares. E algumas peculiaridades que eu acho interessante assim, de trabalhar, né? Nesse país, uma boa parte deles é o caso do Canadá. Tá? O ensino básico obrigatório ele é público, entendeu? Existe escola privada, alguns de vocês, talvez como eu, tenham feito intercâmbio no Canadá, daí fez uma escola privada de idiomas, correto? Mas o ensino que o canadense tem direito, o ensino pelo qual ele paga os seus impostos, é público. Isso vai fazer uma diferença depois na hora da eficácia. Olha a Holanda aí, já chegando a 5 mil dólares semanais, mensais. Depois a Alemanha, um dos maiores salários do mundo. Finalmente a Suíça, está bem, professor, na Suíça, em 70 mil dólares, quase batendo quase os 6 mil dólares, né? Vocês estão ligados que em países como esse aqui, né, no caso do Canadá também, quase metade, Dinamarca também Dinamarca é um case nesse sentido, metade do salário é imposto, correto? Em compensação, o que sobra do salário é líquido, né? Porque daí tu não paga plano de saúde, tu não paga escola, tu não paga pela segurança, tu entendeu? Tu só paga o que tu vai usar para viver.
E aí chegamos no país, pessoal, esse é um país legal de morar para quem é professor, né? Luxemburgo, que tem a incrível média de quase 100 paus. E uma coisa importante, 100 mil dólares, né? Anuais. Tinha me esquecido de dizer. Esses valores são anuais, como se calcula nos Estados Unidos. Né? Naturalmente, 100 mil dólares por mês. Eu não estava dando aula aqui, estava tentando a imigração ilegal em Luxemburgo para dar aula de português para estrangeiro. Tá? Só que esse aqui é o salário inicial. Então, uma outra coisa que nós vamos abordar um pouco mais para frente é que tu sabe que tu vai ganhar daí para mais. Porque existe uma coisa chamada plano de carreira. Tu entendeu? Quando vê que a nossa realidade, tu vai pensar, tá, mas olha os países que tu está comparando, bom, eu quero que tu entenda por que a nossa situação é tão diferente e tão mais grave. Eu quero que tu entenda o quanto o professor no Brasil ganha mal. Vamos ver agora como é que é o piso salarial do professor. Qual é a média de salário que o professor vai ganhar? Você está vendo nessa imagem aqui um mapa global assim do que os professores ganham no Brasil. Existe um piso salarial mínimo, né, que o governo obriga os estados a pagar, correto? Que vai superar um pouquinho, uma coisinha de leve, 2.000 e poucos reais, correto? Que seria o piso mínimo para 40 horas. Piso mínimo seria, pessoal, 2.400 alguma coisa atualizados, 2.400 por 40 horas semanais. Em média, o cara faz no mês 160 horas, mais um quebradinho 180. Tu divide esses 180 por 2.400 e tu vai ver que o professor não ganha 15 reais por hora dada. Esse aí é o valor, correto? Mas agora, pasmem, tá? Se tu tá vendo essa imagem, se tu tá achando pouco, esse é o piso legal recomendado pelo governo. Só que muitos estados não pagam esse piso mínimo. Muitos estados estão na justiça, e aí agora vamos fazer um arroubo ideológico aqui verdadeiro, sincero, né? O estado do Rio Grande do Sul, ele está na justiça para não pagar o piso mínimo. E isso aconteceu nos governos de esquerda. Tipo assim, um governo de esquerda colocou um piso mínimo que o outro de esquerda daqui não quer pagar. E os que vieram depois, não de esquerda, mantêm o processo para não pagar. Entendeu? Então no Rio Grande do Sul tem professores que ganham menos que esses 2.400, ganham menos que 2.000. Tem professor que ganha de 1.700 a 1.800 reais para as 40 horas, correto? Então tu entende aquilo que eu me refiro à elitização, tu entendeu? Para quem tu paga esse salário que é um salário de fome? Tu paga para os caras que estão na escola, naturalmente, pública. Cara, dificilmente tu vai ter tido aula no teu ensino médio, para vestibular eu posso te garantir que não, tu entendeu? Olha o Mótula, por exemplo, né? Com professores que ganham esses valores aí. Não existe isso. Não existe produção de conhecimento, atualização de conhecimento, manutenção de conhecimento com um salário que não te permite pagar um conjunto mínimo de ferramentas para tu poder dar aula. Tu entendeu? Livro, internet, viagem, correto? Equipamentos de tecnologia, tu entendeu? Então, na realidade, quando tu faz isso aqui, tu está negando a democratização desse acesso ao conhecimento. O professor é apenas uma peça da engrenagem, correto? E é claro que é a peça mais sensível, porque vamos usar uma palavra da telecomunicações, assim, né? Ele faz interface contigo, né? Tu entendeu? Tudo que tu está vendo que está acontecendo nesse processo, tu está vendo através do trabalho do professor. É por isso que o desprestígio dele é tão maior, tu entendeu? Porque a responsabilidade é dele, embora todo o contexto não seja positivo para ele. Tipo, como é que é esse contexto, digamos agora assim? Vamos analisar assim, tá? Como é que tu prepara essa situação de elitização do conhecimento? Cara, em primeiro lugar, tu paga mal. Isso é o mais sensível, correto? Agora, tu paga mal, sobretudo por quê? Porque tu também seleciona mal, correto? Tipo assim, os cargos de professores, eles são exercidos, vejam a questão do círculo vicioso, correto? Eles são exercidos por profissionais que normalmente passaram os vestibulares mais acessíveis que existem, correto? Tipo assim, como é que é o grau de seletividade desses caras que vão dar aula? Eu não me refiro, por exemplo, pessoal, o cara que dá aula na faculdade de medicina, na faculdade de direito, não. Eu me refiro ao cara que está dando aula, por exemplo, de português no ensino médio, correto?
Como é que é a história desse cara? Sabe-se lá Deus onde ele fez faculdade, tá? Qual é a qualidade da faculdade que ele fez. Se ele não fez uma universidade federal, onde a competitividade para os cursos de magistério já é baixa, cara, ele fez uma universidade pública, e eu posso te garantir, cara, letras, magistério, aliás, universidade privada, letras, magistério na universidade privada é muito ruim. Ah, costuma ser muito ruim, não recomendável, correto? Talvez ele tenha pagado com um sistema de financiamento do governo, ele fez para a Uni, sei lá eu, mas ele não fez curso de qualidade. Quando ele chega ali, ele já vai ganhar mal porque ele não tem nada de diferencial para oferecer. Entendeu? Ele é uma mão de obra muito pouco qualificada, que ao chegar numa escola pública vai trabalhar em condições muito negativas. Tipo assim, quase tudo que tu viu na tua escola privada, biblioteca, laboratório, Wi-Fi, condições materiais, tá? Não vai ter ali, tu entende? Não tem como, né? E por maior que seja o empenho que esse professor vai colocar ali, por maior que seja a motivação que ele tente ter, porque eu acho que só tem duas possibilidades de ele ter motivação nesse contexto, né? Ou ele mesmo, pessoa se automotiva, não sei se vocês conhecem pessoas assim, tipo assim, aquelas que acordam de bom humor de manhã e a vida sempre é boa, eu sou assim, irritante nesse sentido, correto? Ou os alunos que vão receber os bem, né? Senão, sabe, não tem de onde tirar, né? Porque não tem uma motivação material. Ele não vai estar dando aula num lugar maravilhoso, ele não vai ter um networking que vai oferecer oportunidades para eles, né? Porque ele é amigo de professores que estão na mesma condição, tu entendeu? E o salário também não é motivador. Não vai pensando no contra-cheque no final do mês, correto? Aí queria fazer uma observação sobre isso, né? E também tem a perspectiva da carreira, tu entendeu? Tipo, como é que vai ser? E se vocês olharem, isso vale uma pesquisa pessoal para vocês entenderem, né? Todos esses países que nós mencionamos aqui têm um incentivo à carreira do professor. Então tu sabe que se tu mirar essa carreira e trabalhar em determinado lugar 10 anos, se tu permanecer no ensino público do Canadá 15 anos, tu entendeu? Tu sabe que tu vai ter ganhos em função disso. Esses ganhos do Brasil, eles são minúsculos, eles são ridículos, entendeu? Já parte do seguinte, se tu colocar 3 ou 4 ou 5 ou 10% para cada 5 anos que o professor trabalhar em determinado local, tá? Se tu ganhar 1.700 pila, se daqui a 5 anos o cara vai te dar 10% de aumento, tu não vai chegar a 1.900 reais. Ninguém vai dedicar 5 anos da sua vida, nem um escravo faria isso para ganhar um percentual de aumento desse, em que dentro da desvalorização da moeda, teu salário vai ser menor do que ele era 5 anos atrás. Vamos combinar, todo mundo sabe fazer contas, não é verdade? Então tu não tem um estímulo para manutenção da carreira do professor. Eu acho isso aniquilador, entendeu? Por isso que se o professor tem qualquer tipo de talento, possibilidade, que ele faz? Ele sai da área pública. Pequeno parênteses, tá? Nós fizemos uma análise semelhante, embora a situação não seja tão ruim, com a carreira do médico, né? Tipo assim, por que o médico qualificado, ele quase nunca fica na área pública? Porque paga mal e as condições são ruins. Se tu for nas áreas públicas federais que pagam bem, hospital de clínicas, entendeu? Pô, daí tu tem excelentes profissionais ali, porque tem remuneração. Onde paga mal, posto de saúde, o cara vai embora. Só fica quem não tem outra condição. Com o professor, esse círculo vicioso acontece de uma forma idêntica, só que o cara ganha mal sempre, correto? Agora, eu queria colocar uma outra situação, que é uma situação dos nossos dias de hoje. Uma situação super atual. Tá? O fato de o professor ser essa linha de frente na guerra para a aquisição do conhecimento que é negado, sobretudo na escola pública brasileira, na última década e mais recentemente, talvez nos últimos 2, 3 anos. Tá? Não vamos culpar o Bolsonaro por isso, embora ele tenha uma parcela. Tá? Já vinha esse movimento acontecendo há muito tempo. Poxa, a classe dos professores passou a ser covardemente atacada por outros dois vieses. Viés, vocês entendem, né? 2 outros pontos de vista, tá? Que na minha época de formação não existiam, entendeu? Até 4 ou 5 anos atrás nós não ouvíamos falar. E de repente, assim, abruptamente, eles passaram a ter um destaque enorme no diálogo sobre o papel do professor, a qualidade do ensino, e hoje, vamos combinar, são
os vieses determinantes, cara, o que mais tu ouve falar, tá? Que são o viés ideológico e o viés religioso. Tu já tinha pensado sobre isso aí? No quesito ideológico, o professor passou a sofrer um repúdio materializado numa preocupação da disseminação do comunismo nas escolas brasileiras. Tá? Essa preocupação ela foi levada a termo pelo projeto Escola Sem Partido, considerado inconstitucional pelo STF. Ele chegou, pessoal, a ser aplicado em alguns estados, tipo do Nordeste, mas o STF não permitiu a sua aplicação, que nada mais é do que uma certa censura ideológica e uma tentativa de impor uma situação impossível, que seria uma aula sem ideologia. Era impossível uma aula não ter uma concepção ideológica, que não precisa ser necessariamente comunista, muito menos de esquerda. A partir daí, eu não sei se vocês notaram, e eu não sei se vocês vão ter memória, mas cara, se tu tem tipo assim, 21, 22 anos, tá? Se tu recuar 3 anos da tua vida, tu não ouvia a palavra comunista todo dia como tu ouve hoje, entendeu? Como as pessoas efetivamente acham que acreditam, né? Que os professores vão transformar o Brasil na União Soviética, tu entendeu? Que a gente tem uma real ameaça de se transformar num país que o comunismo seja o regime dominante, tu entendeu? Tchê, vamos combinar que mesmo esses partidos aí que são acusados de comunistas, tipo o PT, mas que comunismo é esse? Em que até o governo do Lula os bancos tiveram o maior lucro da sua história. Então os bancos também são comunistas. Professores e bancos são mancomunados. É o Bradesco e o professor da escola pública que é comunista. Tchê, eu vou te dizer, acho que nem no macartismo nos Estados Unidos houve uma paranoia tão grande assim, entendeu? Eu acho que a questão, ao mascarar a questão ideológica, tu impõe ao professor um trabalho que é impossível, porque toda concepção vai ser ideológica, de esquerda, de direita, sei lá eu. É melhor que isso se faça claramente do que tu tentar impor o negócio como escola sem partido. Eu sou completamente a favor de uma escola sem partido. Eu acho que não deve ter um partido na escola, tu entendeu? Acho que a escola não deve representá-lo. Agora, sem ideologia, é impossível. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa sobre o pico, assim, que isso chegou em Porto Alegre, pesquisa sobre o episódio do Rosário, em que os professores, aliás, a escola permitiu no intervalo, os alunos fizessem uma manifestação pró e contra determinados candidatos nas eleições. Houve algumas brigas, os pais invadiram a escola, disseram que o Rosário era uma escola que fazia uma formação comunista. Eu ouvi isso, tu entendeu? Em muitos grupos ali de alunos do Rosário, pais de alunos do Rosário, a gente ouviu isso, mas não é possível, a pessoa não pode saber o que seja comunista para acusar uma rede marista de estar dando uma educação comunista, soviética, tu entendeu? Para os seus alunos. Eu ouvi um pai dizer que o Rosário estava aparelhado, mas não é possível, que sindicalista dava aula no Rosário. Eu acho que tu pode discordar da ideologia, mas chamar qualquer coisa de comunismo é uma paranoia bárbara, tu entendeu? Lembremos que a mesma ordem do Rosário é a da PUC. Mas então os maristas são comunistas também na PUC? Não, acho que daí, eu acho que está colocando o ensino, está colocando no ensino um papel que ele não está desempenhando. Talvez esteja insatisfeito com o posicionamento do professor e tal, mas chamar de comunista, sindicalista e aparelhamento é vocabulário da década de 60, entendeu? E não uma discussão ideológica que a gente deveria estar fazendo agora. É claro que a questão ideológica faz parte do ensino, mas a paranoia não o acompanha. E o que também acompanha assim, nessa discussão é a questão do repúdio religioso ao ensino laico. Você sabe que cresce no Brasil, e eu venho chamando a atenção já há muito tempo sobre isso, para essas discussões que a gente tem aqui, e também para temas de redação, o apelo ao homeschooling, tipo, a estudar em casa. Vocês sabem que essa é uma pesquisa sensacional, quando tiver tempo, se quiser ter mais informações sobre o assunto, se não conhece o assunto. O homeschooling já é praticado, uma última vez que saiu uma pesquisa sobre isso, porque agora na pandemia só existe o homeschooling, todo mundo está estudando em casa.
Mas antes da pandemia, ele já era praticado por mais de 10 mil famílias no Brasil. Tá? Inclusive, nós fizemos uma questão na aula de linguagens humanas sobre isso. Tá? Qual é a principal motivação do homeschooling no Brasil? Repúdio ao ensino laico. Tipo assim, a família religiosa repudia o professor que não é religioso. Putz, aí é brincadeira, daí tu é comunista mesmo, né, cara? Tu é ateu também, tu entendeu? Tu é obrigado a fazer o papel laico, a não defender uma religião específica, então tu sofre um outro tipo de repúdio, correto? Hoje, o pessoal do homeschooling, que já deve ter crescido e pós-pandemia vai crescer muito mais, né? Diz que vai seguir fazendo homeschooling, as associações de pais que são favoráveis, até que o governo transforme em lei. Quando transformar em lei, porque ainda não é aceitável fazer o homeschooling. Se tu quiser ensinar o teu filho em casa, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que depois ele vai ter que fazer supletivo. Entendeu? Ele não vai adquirir o diploma só com o ensino em casa, a não ser que o governo regulamente. Esse governo tem interesse em fazer isso, o Temer também já tinha, porque tu desonera a escola pública, né? E no final tu vai lá, faz uma prova, muito provavelmente à distância, tipo o Enem, o governo não gasta nada, reduz o número de alunos e os pais que se responsabilizem. Eu tenho a impressão de que quando o governo autorizar, e vai autorizar, entendeu? Nós vamos sair assim de 10 mil para 100 mil, de 100 mil para talvez 1 milhão de famílias, entendeu? E aí sucessivamente que terão daí como base um ensino mais religioso do que laico. Isso é uma coisa interessante, né? É uma outra forma de pressionar o professor. Então tu não pode ser de esquerda, tu entendeu? E tu ainda tem que ser religioso, correto? As combinações elas são bem justas, né? Se alguém duvida, pessoal, deixa eu fazer um pequeno parênteses, a semana que eu estou gravando essa aula foi a semana que nós vimos o espetáculo de horror que foi o estupro daquela menina continuado, né, de 10 anos, uma certa resistência da justiça a conceder o direito do aborto a ela, tá? Numa situação que promoveu uma comoção nacional. Eu li ontem, nesse dia aqui, declarações de personalidades proeminentes da política brasileira apoiando o aborto, tá? Dessa menina. O que vão combinar é garantido por lei. Entendeu? Garantido por lei porque existe o problema da concepção aos 10 anos, um problema físico, biológico, né? Pelo amor de Deus, né? E o estupro, né? Ninguém é obrigado a ter um filho vítima de estupro. Tá? Incrivelmente, pessoal, personagens tipo Mourão apoiaram o aborto. O Mourão disse que não se tratava de uma questão médica, era uma questão, não era nem uma questão legal, era primeiro uma questão médica. Eu me surpreendi que a Damares apoiou o aborto. Tá? Maria do Rosário apoiou o aborto, correto? E de todas as declarações que eu li uma declaração de um cara chamado Silas Malafaia, que vocês sabem, político e religioso, que disse que o aborto era inconcebível e quem deveria ser preso não era o pai da criança que a estuprava, mas o juiz que concedeu o aborto. Essa é a realidade que nós temos hoje, entendeu? Esse fundamentalismo evangélico leva o professor a mais um nocaute nessa briga pelo conhecimento, correto? Tu não quer que a pessoa desenvolva uma ideia, tu quer que a pessoa reproduza especificamente aquela ideia ali. Se ele não fizer assim, o que vai acontecer? Vai tomar, correto? Eu queria também te mostrar um outro lado, que é uma pressão, tu está vendo então que a pressão sobre o professor, ela é em primeiro lugar ideológica, as novidades, correto? Porque o que eu disse antes já sabia, né? Salário, condições de trabalho, mas hoje tem uma pressão ideológica, uma pressão religiosa, e também tem uma pressão pela extinção do professor, que é a da privatização, correto? Então, vamos lembrar aqui, vou te lembrar o exemplo institucional que o governo dá em relação à educação. Tá? Nesses poucos meses, né, nós estamos fazendo agora 20 meses de governo, né, da alteração do governo. Né? Nós já tivemos 4 ministros da educação, correto? Vamos fazer um passo a passo desses 4 ministros. Tá? Primeiro, esse rapaz aí, o colombiano Ricardo Vélez, que ficou 2 meses apenas no governo. Tá? Tinha um discurso bastante forte contra a educação pública. Tá? E, dado que vocês podem colher na internet, tá? Em 2 meses, ele deu licença, pessoal, para 60 faculdades de direitos privados. Vocês entendem? Isso é o exercício da privatização, correto? O ideal é tu ter o ensino privado. Tu diz que o ensino privado vai ser melhor que o público.
quando todas as pesquisas mostram o contrário. Tu entendeu? Cara, tu imagina uma faculdade de Direito por dia em 2 meses de ministério, entendeu? Deve ter ganhado dinheiro com isso. E uma outra coisa que eu acho interessante, faculdade de Direito falta, né? Quase não tem faculdade de Direito. Cara, tá louco, né? Faculdade de Direito tem em todos os bairros de Porto Alegre, praticamente, correto? Até aqui na Zona Sul, onde eu moro, fim de mundo, tem faculdade de Direito, entendeu? Então, na realidade, está trabalhando contra o ensino público quando faz isso. Contra a qualidade, contra a qualificação do professor. O segundo cara que apareceu como ministro, o simpático Weintraub, né? Que até teve que fugir do país, né? Que é um cara que se bateu o tempo inteiro contra o ensino público, fez um projeto chamado Futurice. Alguém sabe o que é? Então vai ver. O Futurice é um projeto de financiamento privado dentro da universidade pública. Uma certa liberação do capital privado dentro da universidade pública. Um passo para a privatização do conhecimento produzido e não a democratização das universidades públicas. Né? Aí o Weintraub saiu, tragicamente. Eu não me canso de dizer, vocês receberam um vídeo sobre isso, né? Saiu, sobretudo, pessoal, por uma ação que talvez não tenham percebido, que foi colocar o Enem em maio, né? Foi uma gozação com as universidades públicas, porque se fosse em maio, que muitos de vocês votaram, não poderia usar o Enem, né? Entendeu? Ele acabou sendo retirado do governo por criar um problema que seria fatalmente político no ano que é eleitoral contra o ensino público, correto? Depois apareceu, cara, esse militar reformado aí da Marinha, o Decotelli, né? Que não era nada mais nada menos que um estelionatário intelectual, né? Que tinha lá um currículo cheio de mentiras que obrigou universidades a desmentirem cursos que ele não teria feito. Esse aí foi ministro 48 horas, mas imagina o que é o preparo de um cara como esse para ser ministro da Educação, né? Se as universidades não tivessem denunciado, tu teria uma pessoa que, com essa qualidade aí, copiou tese, mentiu, fez um curso como ministro da Educação. Esse é o exemplo que o governo dá. E agora a gente tem um cara que não dá para saber o que vai dar, né? Que é o Milton Ribeiro, que foi reitor ou vice-reitor da Universidade de Mackenzie, São Paulo, mas é pastor, que já defendeu métodos mais duros de educação contra as crianças. Vejam os vídeos dele. Só colocar Milton Ribeiro no Google que já vai aparecer, no YouTube que já vai aparecer, né? Mas que não está exercendo o ministério porque teve o coronavírus. Aliás, enquanto eu estou dizendo isso, já faz um mês que ele teve o coronavírus, não sei se ele não se recuperou, porque já podia ter voltado aí tranquilamente. Tudo isso, pessoal, é complementado. Então, tu vê, né? A pressão também sobre o professor, sobretudo o professor da escola pública, da universidade pública, além da questão que nós já sabíamos das condições, o ideológico e o religioso, também tem esse, ó, eu vou acabar contigo, entendeu? Eu vou te extinguir, eu vou te privatizar, eu vou te vender, correto? E aí tudo isso também está exemplificado numa proposta bem sólida, né? Que um dos políticos mais destacados das últimas eleições, aí, o Amoedo, aí o Amoedo do Novo, fez, né? Que é de privatização plena do ensino. Verdade seja dita, o Amoedo quer privatizar tudo, né? Não só o ensino, mas o ensino também vai. Agora vou fazer uma análise ao contrário, tá? Vamos analisar, pessoal, onde é que o ensino deu certo, tá? Eu vou analisar, vou te lembrar aqui 3 países que estão no topo dos exames do PISA. PISA, que é o Programa Internacional de Seleção de Alunos, que é uma espécie de Enem global, em que os países mais destacados recentemente são 3. A Finlândia, a Polônia e a Coreia, correto? Vou te mostrar o livro que faz uma pesquisa sobre os 3 países e o que eles têm de igual, o que eles têm de diferente. A Polônia é um caso à parte. A Polônia é um país em ascensão, assim, no meio da educação globalmente, que publicizou, tornou a educação pública recentemente. Caso um pouco diferente. Os casos que são mais próximos de nós são o da Coreia do Norte e o da Finlândia. Amplamente retratados nesse livro aqui, As Crianças Mais Inteligentes do Mundo. Faz uma comparação entre esses métodos de ensino e o seu sucesso, que é muito peculiar a cada uma dessas 3 culturas diferentes. Uma lá na Europa, outra numa região mais central, muito peculiar a Finlândia, e outra oriental, que é a Coreia, recomendo demais. Se um dia vocês passarem pela cabeça de vocês ser professor
ou se vocês têm pais professores, bala, muito bala. Queria analisar primeiro a questão da Coreia. Né? Como é que a Coreia, pessoal, fez um ensino de qualidade? Vamos tentar agora entender como é que tu reverte essas situações de prestígio e o que significa ter prestígio. Prestígio não é só essa coisa de respeito, vocês entendem? Tipo, é uma construção. Existem determinadas ações que tu tem que ter pessoal e, sobretudo, institucionalmente, para que uma determinada profissão tenha destaque, correto? Vamos lembrar, pessoal, uma parte da aula da semana passada sobre a construção da dignidade do trabalho. Por isso que essa palavra, nesse caso, fica super bem, né? Se trata da construção da dignidade. Como é que a gente constrói a dignidade no trabalho do professor, ou como é que a Coreia fez e a Finlândia fez, né? A Coreia fez, pessoal, da forma mais forte possível, né? Que é pela competitividade, correto? A Coreia tem um sistema altamente competitivo, todo mundo na Coreia faz ensino primário, faz ensino médio. Olha que interessante, ó, 70% dos coreanos vão fazer a universidade, correto? Só que assim, ó, a Coreia tem um ranking de universidades. Nós também temos, mas não levamos a sério. Entendeu? A gente sabe quais são as melhores universidades. Todo ano a Folha de São Paulo, a mídia, uma galera publica os rankings, quase sempre em consenso, tu entendeu? Todo mundo sabe que as melhores medicinas do Brasil são públicas. Todo mundo sabe que a Fundação e a URGS são entre as 5 melhores. Todo mundo sabe, não sei se tu sabe, hein, que a melhor faculdade de medicina privada do Brasil é a PUC, tu entendeu? Então tu sabe onde está te metendo quando tu vai para esses lugares aí. Algumas pessoas menos conscientes talvez não saibam e vão para qualquer lugar, tá? Na Coreia não. Na Coreia é consciente que se o cara fizer uma universidade X, tá, ele vai ter uma vida melhor do que se ele fizer Y. Então as pessoas procuram esse X aí. Só que os coreanos identificam apenas 2% das suas universidades como as mais elitizadas, correto? Aí quando eles vão pro Suneong, que é como tu fala vestibular em coreano, é testes de habilidade escolar, tá? Eles sabem que eles precisam entrar nesses 2% aí. Tá? Como no Brasil, tipo um Enem, a prova tem um dia só, tu pode repetir. Teve um tempo, até pouco tempo atrás, em alguns países orientais permanece, só pode fazer uma vez. Na Coreia não, agora tu pode repetir até 5, 6 vezes e tal. Tu imagina tu não poder repetir, só tem uma chance. É por isso que o índice de suicídio e a desorganização familiar em função do estudo é tão grande, vocês entendem? Porque tem uma pressão muito forte para que tu faça uma universidade melhor, porque a tua vida está sendo decidida naquele momento, correto? No Brasil parece que a gente não decide a vida nunca. Tá? O Suneung, ele muda, ele é feito uma vez por ano, tá? E ele muda o perfil do país na data em que ele é feito. Tá? O respeito à prova é absoluto. Os locais de prova têm que ser protegidos do barulho. Vocês não vão acreditar, tá? O espaço aéreo fica fechado nas horas em que ocorre a prova, para que não haja nenhum tipo de perturbação. As famílias fazem fila na porta e dão umas balinhas especiais ali para adoçar a vida dos caras naquele exato momento, porque tu sabe que tem uma carga enorme de responsabilidade de definição da vida ali. Tipo, fez um bom papel ali, a tua vida vai ser diferente. E um pouco tu sabe, né? Que é assim, sabe que se tu entrar numa medicina de uma federal e se depois fizer uma residência qualificada, tua vida vai ser melhor que a dos outros, tu entendeu? Claro que o brasileiro sempre tem aquele espírito de não dar nada, tu entendeu? Mas tu sabe que é por isso que tu está fazendo isso. Tá? Se tu entrar numa privada de boa qualidade, que ofereça, por exemplo, também ela mesma uma residência, PUC, sabe que a tua vida vai ser melhor que a média. É isso que tu está tentando fazer aqui. É isso que o coreano entende. Tá? Por isso que na Coreia a gente tem o paraíso do pré-vestibular por disciplina. Todo mundo faz escola pública e complementa com aulas das matérias que são mais problemáticas ou exigentes para si. Tá? Existe uma situação na Coreia, só para vocês terem uma noção de por que o coreano venceu no ensino, tá? Que é o estudo em excesso. Então, para que não haja uma alteração da saúde física e mental, na Coreia tu só pode dar aula até as 10 da noite. Dar aula depois das 10 da noite é ilegal. Tu vai pensar assim, tá, mas quem é que vai assistir a aula? Um monte de coreano. Há uma divisão da polícia na Coreia que fiscaliza aula clandestina. Tem vídeo no YouTube sobre isso. Tipo assim,
Tu tá lá numa sala e daqui a pouco alguém faz uma denúncia que tá ouvindo uma aula. Aí os coreanos vão lá num prédio, sobe uma escadinha, tu entendeu? E quando tu vê, tem gente às 10 da noite, das 10 à meia-noite, tentando tirar vantagem, é o jeitinho coreano, tu entendeu? Dando uma aula num tempo a mais que as outras pessoas não vão ter, para que tenha um mínimo de acertos a mais numa prova. Daí o cara tá lá no blackout, dando uma aula escondida, com 10 coreanos ali, tentando fazer a diferença. Tipo assim, tu tem que dizer para os caras não estudarem, correto? É claro que esse funil vai acabar gerando pessoas que são mais bem qualificadas do que as outras. E é claro que os professores são os melhores, deve ter um módulo coreano lá, por exemplo, um cara usuário que dá aula de coreano, correto? Que vai tirar alguma vantagem a partir disso. Mas tu entende que esse é um sistema que não se aplicaria no Brasil, tu entendeu? Talvez a gente já até esteja fazendo isso no Brasil, só que não está dando certo, tu entende? Quem pode mais tem mais acesso. Essa é a realidade. Tu pode pagar para um professor melhor, tu vai ter mais acesso ao conhecimento, vai ter mais acesso à educação, correto? E, consequentemente, esse cara que trabalha numa área privada, que trabalha fora do público, tu entendeu? Que trabalha, inclusive, contra os interesses das pessoas que não podem pagá-lo. O pessoal tá falando de mim, tu está entendendo? Esse cara aí ele vai ter mais prestígio do que os outros que não podem, entendeu? O que está fazendo a valorização do professor, nesse caso, é o mercado, porque tu precisa do cara bem preparado. Tá? Vamos analisar ao contrário agora o caso da Finlândia, correto? Como é que é o caso da Finlândia? E aí eu queria fazer uma observação interessante para o raciocínio e também para muitas críticas que nós fazemos para redações que têm um apanhado histórico excessivo, tá? A Finlândia nem sempre teve um bom ensino. Inclusive, entre os países nórdicos, a Finlândia era pior até a década de 70. Foi isso que motivou a Finlândia a fazer alguma coisa diferente, porque os resultados em educação das crianças finlandesas eram muito ruins, inclusive no panorama europeu. Então, tu vê, a Finlândia tomou uma medida um pouco mais de 40 anos atrás, entendeu? Um pouquinho antes de nós popularizarmos o ensino público. Então, não se trata de uma coisa histórica como nós gostamos de dizer, entendeu? Não foi uma vovó finlandesa lá no início do século XX, há 100 anos atrás, que resolveu incentivar as crianças à educação. Não, os finlandeses eram meio vagabundos, entendeu? Foi necessária uma política de ensino pública para fazer isso aí. Então, qual é a, digamos, a vantagem dos finlandeses nesse sentido em relação aos brasileiros? Um país menor, entendeu? E todo o ensino é público. Então, tu consegue controlar melhor, correto? Mas também tem um detalhe importante, olha como é que nós estamos dizendo agora, tá? Cara, todo o ensino é público, entendeu? E a Finlândia, pessoal, a Finlândia não é comunista, correto? Mas resolveu fazer o ensino público em prol de oferecer um ensino melhor. Tá? Chegou num consenso sobre isso. E eu queria fazer uma ligação interessante, assim, isso é uma coisa que nós não veremos tão brevemente no Brasil, né? Consenso, entendeu? Se nós não chegamos ao consenso, eu acabei de mencionar a frase do Silas Malafaia, né? Se a gente não chega num consenso contra uma lei que viabiliza o aborto de uma criança estuprada, não vai ser no ensino que a gente vai chegar recentemente. Mas o caminho seria esse. A gente precisa definir como é que é a questão do acesso ao conhecimento. Todo mundo deve ter, correto? Senão a sociedade não vai progredir. O que mais a Finlândia fez? Ela criou um processo de seleção de professores, fazendo provas diferenciadas, como se eu fizesse um vestibular diferente, tu entendeu? Mas visando lá no final um salário melhor. Então a Finlândia resolveu chamar a sociedade e dizer: agora nós vamos pagar melhor para professores e dar mais condições de ensino, desde que o professor faça essa formação que eu vou te dizer aqui, entendeu? Então, hoje, na Finlândia, todo mundo é obrigado a fazer as faculdades de magistério, letras, claro, finlandês, né? Literatura finlandesa, história, geografia e tal, matemática e tal. Tu tem que fazer a carreira adequada. Alguém poderia dizer: "Ei, mas é claro, eu vou te responder que ei, não, porque se tu for na escola pública hoje, tem muita gente formada em geografia dando aula de inglês, cara formado em história dando aula de física, tu entendeu? E pasmem vocês, uma boa parte dos professores alfabetizadores não é formada na disciplina de pedagogia. Faz um curso técnico. O cara tem ensino médio, um curso técnico e alfabetiza uma criança. Cara, isso aí é absurdo. Isso na Finlândia é impossível. O cara tem que ter feito
letras para alfabetizar alguém, correto? E mestrado em alfabetização. Tu só pode, os mestrados são de 3 a 5 anos. Então tu faz uma faculdade de 5 ou 6 anos mais um mestrado. Então a tua formação em pedagogia ou nas habilidades relativas, né? Por exemplo, língua, literatura, história, geografia, como medicina, 9 a 11 anos, 9 a 12 anos, correto? Só depois de toda essa formação, que daí tu vai para uma escola fazer um estágio. E se tu for aprovado, aí tu vai ser contratado. Um troço interessante, né? Então tu entende como é que é o procedimento de empoderamento do professor. Tu dá para o professor condições que são de formação profissional de altíssimo nível. Então tu formou um cara que é capacitado para fazer aquilo e merece o salário que vai ser oferecido. E está naquele patamar ali de quase 4 mil dólares por mês. Não é um dos maiores salários, mas a Finlândia, como a Dinamarca, a Suécia, oferece muitos subsídios para o seu cidadão. Né? Isso cria, pessoal, a noção de empoderamento. Tu entendeu? É isso que o professor no Brasil não tem. Entende? Tu olha o professor, pobre coitado. Tu sabe que o cara do Uber ganha talvez mais do que ele. Talvez empate com o cara do iFood. Tu entendeu? Por que ele está fazendo isso aí, né? Podia estar fazendo uma coisa para ganhar mais. É verdade. Esse empoderamento, pessoal, também ele permite autonomia. Até para quem também faz graduação, né? A gente discutiu bastante isso, né? Tipo assim, a opinião do professor é respeitada. Não se trata, como é no Brasil, uma situação de passar ou não passar. Tu entende? É uma situação de diagnóstico, aconselhamento. O professor está ali pelo crescimento pessoal. Então ele tem relevância, autonomia, empoderamento, correto? Ele tem visão de classe. Isso eu acho bem interessante também na Finlândia, né? 95% dos professores são sindicalizados. Eles têm uma noção de que eles precisam ter representatividade. Como nós mencionamos, né? Como tu vai ser. Não sei se já te deu conta disso, né? Como médico, certamente tu vai estar na guarida, na proteção de uma entidade maior do que a tua, CREMERS, a RIGS, Conselho Federal de Medicina, tu entendeu? Que a gente nega daí para profissões que são menos prestigiosas. É isso aí que é a criação da valorização. Tu seleciona, tu prepara, aí tu empoderou e aí tu vai lá e paga, correto? Como diria o Milton Friedman, aquele, né? Não tem almoço grátis, entendeu? Não é pelo salário que eu começo o empoderamento e a valorização, eu começo pela capacitação. Se tu é diferenciado, eu vou te dar uma chance diferenciada, e aí o teu salário vai acompanhar essa diferenciação. Aí tu tem reconhecimento e prestígio, tu entendeu? Foi tudo que nós falamos sobre a carreira médica, né? É exatamente isso que tu faz, é só fazer com os outros também. Não tem porquê deselitizar um e elitizar os outros, correto? No Brasil, pessoal, qual seria a solução? Bem que aí vocês falam, implodir e começar de novo. Essa aí seria uma boa solução, voltar para as reservas indígenas, tentar nos reproduzir até chegar numa raça melhor, talvez, também seria, né? Mas eu acho que o principal é isso, né? O principal é começar em selecionar pessoas que tenham mais talento para atuar no magistério, capacitar essas pessoas, empoderá-las e aí pagar, entendeu? Quando as pessoas valerem esse salário pela capacitação, elas valerão também socialmente. O prestígio é a última coisa que vem. Você não pode dar o prestígio pelo dinheiro e nem obrigar a sociedade a gostar, né? Por isso que eu te disse antes, a valorização ela vem do esforço individual. O professor tem que saber isso, tem que entender que ele deveria se capacitar e institucional, o governo reconhecer, aí tem um círculo virtuoso. Beleza? Eu acho que vai ficar para uma próxima geração, tá entendendo? Não, talvez não seja para nós, tomara que os nossos filhos vejam isso, os filhos de vocês, sobretudo, correto? Mas é interessante entender o que efetivamente é a valorização, tu entendeu? É tu permitir, lembra da aula da semana passada, que a pessoa exerça com dignidade o seu trabalho, que começa com capacitação, condições, salário, e aí fecha com prestígio. Aí valeu. Até a próxima.